Olá, querida colega, buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí en este conversatório pedagógico que es nuestro tradicional programa semanal en Faro de la Didáctica. Hoy vamos a hablar sobre cómo es que los estudiantes aprenden. No siempre aprenden lo que nosotros estamos enseñando. E isso talvez é algo mais surpreendente para algumas maestras. Como assim que não aprende o que estou ensinando? Os estudantes têm um processo próprio para aprender a ler e a escrever. E hoje vamos falar sobre isto. Eu sou Janice Pereira, sou maestra, principalmente alfabetizadora durante grande parte de minha vida. Há mais ou menos 20 anos trabalho com capacitação e formação de maestras. Sou especialista em didáticas para alfabetização, pós-alfabetização, matematização. Tenho um magíster em educação e estou aqui como diretora e fundadora dessa página Faro de la Didáctica, em donde nós trabalhamos para compartilhar inovações didácticas, inovações pedagógicas, tratando de aterrizar as teorias de todos esses teóricos que nós outros aprendemos na universidade, Vygotsky, Henri Vallon, Gerard Vernon, Ausubel, Jerome Brunner, Piaget, Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Esther Grossi, entre tantos outros, Che Valari, aí vai, um montão de outros teóricos que afortunadamente eu tive a possibilidade de levá-los à prática. Entender essas teorias tão novedosas em la prática. Porque muitas vezes dizemos, hagan assim, temos que ser mediadores. Como vamos a ser mediadores? Temos que generar um ambiente alfabetizador. Como é que podemos generar este ambiente alfabetizador? Então, hoje vamos falar especificamente sobre as teorias do aprendizagem desde uma perspectiva socioconstrutivista en área de la psicologia cognitiva. Ustedes todas sabem o que é a psicologia, pero há uma rama específica de la psicologia que se chama psicologia cognitiva, que é a que estuda como se aprende, como a mente humana aprende. O padre de la psicologia cognitiva é Jean Piaget, que nos ensina que existe um processo construtivo no aprendizagem. Nós não aprendemos solamente o que nos ensinam, o que nos mostram. Nós temos um processo individual. Cada ser humano tem um processo próprio, particular, para aprender. Pero esto não significa que não haja umas linhas generales em donde podamos compreender esse processo que está sucedendo com os estudantes. Eu posso estar aqui falando lo mismo para todas as pessoas que me estão escutando, tanto em vivo como em las gravações que quedam aqui na página. E cada pessoa vai compreender, vai elaborar o que eu estou dizendo de uma maneira completamente diferente. É muito importante que pensemos nisto. Há um dicho dentro do socioconstructivismo que eu escutei de Esther Grossi em Brasil que diz: "Não somos nós quem ensinamos, são os estudantes quienes aprendem." E pode parecer lo mismo para todos, como assim? Mas isso é lo mismo. Ensinar, eu ensino, é lo mismo. Não é lo mismo. Desde a perspectiva da psicologia cognitiva, entendimos que, independente de lo que se está ensinando, há um processo particular de aprendizagem. Sendo assim, as teorias
conductistas, la explicación no es la manera más efectiva de enseñar. La manera más efectiva de enseñar es provocar los aprendizajes, considerando esos procesos cognitivos. Entonces, para aprender a leer y a escribir, nosotros, en general, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a enseñar las letras, ¿cierto? Vamos a enseñar las vocales, las primeras, son las más fáciles. Nosotros tenemos una serie de preconcepciones arraigadas que no cuestionamos, que nos parece lo más de normal. Ah, no, claro, las vocales son las más fáciles. Pueden ser aparentemente las más fáciles mirando el código escrito cuando yo ya estoy alfabetizado. Pero para los estudiantes no existe esto. Para un niño analfabeta, todas as letras estão em la mesma categoria todavia. E não podemos forçar, conduzir uma categorização dizendo aqui estão as vocais. Então, eu recomendo mirar vídeos anteriores da semana passada e antepassada, donde eu hablo sobre a enseñanza de las letras, qual é a forma adequada de enseñar as letras a nossos estudiantes. Hoy vamos falar de como os niños construyen a escritura. E de uma eu quero dizer, fazer uma advertência. Vou falar aqui de coisas que se chocam com a educação tradicional. E quero também comentar que eu já fui tradicional. Muito tempo ensinei assim. Pero empecé a buscar teorias, buscar novas didáticas e cheguei a uma didática que me levou a resultados excelentes com meus estudiantes, em los contextos mais adversos possíveis: família desestruturada, pobreza, miséria, discapacidades. Então, o que vou ensinar hoje aqui para vocês sirve para niños, jóvenes e adultos analfabetas. Todas as pessoas que todavia não dominam o código escrito passam por este processo que eu les vou apresentar aqui hoje, ok? Então, eu sei que pareciera, não, porque fuimos ensinadas assim, pero como assim? Não me haga confusão. Não? Muita gente está dizendo aqui, não, pero só um momento. Eu aprendi assim. Eu também aprendi assim. Ma, me, mi, mo, mu. Primeiro as vocales, vem la M com la M com la E. Eu aprendi assim. Pero temos muitas coisas diferentes de nosso tempo. A estruturação familiar, a cultura, os estímulos do mundo, a tecnologia, o uso da escritura e as teorias pedagógicas. Então, não podemos seguir utilizando o mesmo só porque ensinaram com nós outros assim. E a psicologia cognitiva nos trajo um conhecimento que não podemos fazer vista cega. Não podemos fazer de conta que não sabemos desse conhecimento, porque estaremos cometendo um equívoco pedagógico, não estaremos considerando os processos reais que vivem os estudiantes. Vou levar isso à prática, ok? Então, em lo tradicional, ensinamos as vocales. E, bueno, então, os niños memorizam mecanicamente A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ok? Muitos têm capacidade de memorizar, alguns não. Vocês sabem disso. Alguns se vão quedando já, desde que começamos com as vocales, já vamos observando que alguns niños se vão quedando rezagados. Dígame nos comentários se é verdade ou se é mentira. Ai, eu não perguntei de que país estão viviendo hoje. Já entrei de uma ao tema.
Por favor, pongan nos comentários de qual país me estão assistindo e acompanhando. Então, ensinamos as vocales, ensinamos a consonante M. Bueno, essa é a M. A M suena M com A, ma. M com E, me. Qual é o significado de ma, me? Mi, ma, me, mi, ma. ¿Es así la escritura del mundo real? ¿Es así? ¿Con sílabas clasificadas? Solo con M. Ahora solo con M y P. ¿Es así el mundo real? La escritura que está en el mundo no es así. Quando empezamos a hacer esto, já estamos generando um bloqueio para o aprendizagem de los estudiantes, por diversas razões. Los niños não são fonéticos desde o princípio. La consciência fonológica não se construye em pré-escolar para que pueda aprender a ler e escrever em primária. La consciência fonológica se construye durante todo o processo de alfabetização. É uma consequência da alfabetização, não um pré-requisito. Vamos a trabalhar a consciência fonológica, que ligue as palmas que... Companheiras, como especialista em alfabetização, assim não funciona assim. Os estudiantes passam por 4 níveis de compreensão do código psicogenéticos. Que significa isto? Que está dentro da estrutura genética de sua cognição. Eu não posso cambiar. Os niños sí ou sí passam por uma trajetória. E aí já está em minha consciência se vou a conhecer essa trajetória e considerá-la em minha didática ou se vou a seguir o código. Primeiro as vocales, depois as consonantes ma, me, mi, mo, mu. Então, primeiro ponto, ma, me, mi, mo, mu não tem sentido. Aprender a ler e a escrever é atribuir sentido a símbolos escritos combinados. Aprender a ler e a escrever é atribuir sentido a escritos. Mame, mi, momu não tem sentido. Aí já estamos atropelando os processos de los estudiantes. Porque não todos, desde o princípio, vão entender que suena a. Você me dirá, pero es lógico, la A suena. Repito, es lógico para nosotras que já somos alfabetizadas. Para los estudiantes não é lógico. Los estudiantes têm outra lógica, que é a lógica psicogenética, de 4 níveis. Então, se eu les digo la A, ai, ui. Em português, muito comum, eu, que é eu, não? Eu. Não estamos aí trabalhando em consonância com os processos psicogenéticos. Alguns niños, talvez até a maioria, podem memorizar, sim, vai interiorizando. Pero a consequência dessa alfabetização com fragmentos silábicos, com uma fonetização prematura, é a formação de niños que não compreendem lo que leem. Porque eles estão em um outro contexto de mundo. Además, têm uma cognição que não sigue isto que estamos ensinando. Então,
A veces pensamos, no, yo enseñé, pero el niño no aprendió. Bueno, si el niño no aprendió es porque yo no logré enseñar. Y tenemos que reflexionar sobre esto. Después vamos a unir sílabas. Entonces, mama, mima, mapa, pama, pana. ¿Será, compañeras? Pensemos en eso. No tiene sentido. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos de una manera, en las entrelíneas, estamos diciendo a los niños, leer es decodificar. Entonces, muchos niños decodifican. Por ejemplo, PA, PA, LA, LA, PA, LA. ¿Qué leíste? No sé. Solamente decodificó. Porque aprendió a decodificar, no a leer de verdad. Y ni que hablar de la escritura de producción textual. Con esa manera de enseñar, no formamos productores de textos. No formamos. Los niños escriben oraciones mecanizadas y no formamos productores de texto, competentes, capazes de leer y escribir un texto con competencia. Porque no estamos respetando el proceso psicogenético de los estudiantes. El proceso psicogenético tiene 4 niveles: pré-silábico 1, pré-silábico 2, silábico y alfabético. Eso es lo que hay de más moderno en psicogénesis de la lectura y la escritura. Emília Ferreiro tenía otros niveles. Ella hablaba de pré-silábico, intermediário 1, silábico, intermediário 2 e que seria silábico alfabético e alfabético. Esther Grossi, em Brasil, avança sobre essa teoria de Emília Ferreiro. Ustedes sabem, as teorias são dinâmicas, elas não estão estáticas. La misma Emília Ferreiro construyó su teoría de la psicogénesis de la lectura y escritura considerando lo que había construido Piaget antes, ¿cierto? Entonces, las teorías son dinámicas. No es que una no sabía, y, ay no, então Emília Ferreiro não sabia. Não, Emília Ferreiro maravilhosa. Ella dio una super contribuição, pero quando Esther Grossi, que é outra teórica, se dedica a, em la práctica, aplicar estes conceitos, se encontram um avanço. Então, eu vou falar de 4 níveis, que é pré-silábico 1, pré-silábico 2, silábico e alfabético. Posterior ao alfabético estaria alfabetizado, porque Emília Ferreiro dizia que terminava aqui, em alfabético. Esther Grossi nos diz, alfabético não é alfabetizado. Falta chegar a alfabetizado aún quando o niño chega em alfabético. Então, pré-silábico 1 é quando os estudiantes concibem a escritura como um dibujo. Se pides que um estudante escreva determinada palavra e ele é um niño que está em uma concepção pré-silábica 1, vai tratar de dibujar. Miren o que dije, que está em uma concepção pré-silábica 1. Porque é só um trânsito, é transitório. Muita gente se refere a los niños, ele é pré-silábico, eu tenho mis pré-silábicos, como se ser pré-silábico fosse algo denigrante, não? Que denigre o niño. Ah, não, ele é pré-silábico. Não, ele não é, ele está. Y es nuestro deber hacer con que haga el tránsito en el proceso de alfabetización. Entonces, no es que es
ok? Já vamos cambiando esse linguagem. O ninho não é pré-silábico. O ninho não é silábico, ele está. E a ideia é que avance. Então, muitas pessoas às vezes me escrevem: ai, mira, es que eu tenho todos esses aqui que são pré-silábicos e não avançam. Um momentico. Não são. Empieza por aí, não são. Estão com um desenvolvimento psicogenético, uma compreensão pré-silábica. E, aún assim, há diversas maneiras de ser pré-silábico. Há diversas maneiras de ser pré-silábico. Então, não é todos são pré-silábicos, assim, ponendo todos, e como se isso fosse malo. Eu recebi em um grupo, uma vez, 2 estudantes, uma niña, ela tinha umas experiências de leitura pregressas, muito ricas, chegou alfabética, praticamente alfabética. Não, estava entrando no nível alfabético. E recebi um outro ninho no nível pré-silábico 2. Esse ninho claramente não havia tido grandes experiências com a leitura e a escritura, hasta por seu ambiente familiar. E este ninho se alfabetizou antes de ella, que já começou o ano alfabética. Então, é muito importante ter em conta que não é que os ninhos são. E não significa que um ninho, se tem um ninho pré-silábico, ai, pobrecito, mira, ele é pré-silábico. Não, mira a história que acabo de contar. Todos os 4 níveis são níveis inteligentes. Hasta o pré-silábico 1, que é de burra. Eu já tive uma senhora adulta de 70 anos, que foi minha estudante, que começou pré-silábica 1. Eu lhe pedi que escreviera rastrillo, porque já estávamos falando sobre a huerta e não sei o quê, e ela me dibujou. E era uma pessoa muito inteligente. Então, não se pode utilizar os níveis psicogenéticos para classificar os ninhos em níveis de inteligência. Ok? Isso é muito importante ter em conta. Um ninho pré-silábico 1 é tão inteligente como um ninho que está no nível alfabético. Simplesmente que esse ninho que está no nível pré-silábico 1 todavia não avançou, mas tem capacidade igual. Então, se alguém comete esse erro de dizer, ai, mis pré-silábicos, vamos reflexionando sobre o que está por detrás desse pensamento. Parece ser que então os ninhos que estão nos primeiros níveis são menos inteligentes ou menos capazes. E não é assim. Todos são capazes, tudo depende da didática que aplicamos. O segundo nível é pré-silábico 2. E nesse nível, o estudante utiliza símbolos, que podem ser números, podem ser traços, podem ser garabateos, podem ser letras também. Pero o estudante nesse nível, todavia, não hace uma relação com o sonido de las palavras. Mejor dicho, não relaciona el habla com a escritura. Todavia, um ninho pré-silábico 2, apesar de que utiliza símbolos, relaciona a escritura com o referente, com a imagem que quer representar. Vou dar 2 exemplos aqui distintos, ok? Eu pedi que um ninho escreviera perro. E o ninho disse, profe, perro bravo o perro manso? E eu, ¿por qué me preguntas? No, profe, si es perro bravo, necesita muchas más letras. Y yo le dije, ¿qué perro quieres escribir? Él dijo, no, yo voy a escribir perro manso. Y yo, ok. Entonces puso menos letras para representar el perro manso. Mira que aí não há uma relação de que perro é perro, não importa, perro é perro. Se é manso, se é grande, se é pequeno, se é bravo, sempre será
5 letras, perro. Porque el estudiante todavía no relaciona con la escritura. Y nosotros empezamos, ¿qué? Que la R, que la P, que suena. Estamos atropellando processos. Quando empezamos a querer ensinar sonidos para ninhos que estão em pré-silábico 1, pré-silábico 2 e hasta silábico 1, estamos dizendo para eles, mira, lo que tu piensas, lo que tu crees sobre a escritura não é válido. Barra dessa nuvem que isso que tu está dizendo não é. E aí derrumbamos o R socioemocional do estudante. Existem muitas coisas implicadas na alfabetização, aspectos sociológicos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos, antropológicos. Existem muitos aspectos involucrados no processo de alfabetização. Então, pré-silábico 1 e pré-silábico 2 todavia estão na etapa logográfica. Logo. ¿Qué es logo? ¿Qué les viene a la cabeza cuando yo les digo logo? Logo se relaciona con qué? Con imagen, ¿correcto? Bueno, entonces los niños pré-silábico 1 y pré-silábico 2 están en una etapa logográfica. Luego, cuando ellos en esa etapa logográfica se dan cuenta que la escritura es estable, perro, siempre es perro, tan raro. Pero mira esse perro allá que é um pitbull, também é P-E-R-R-O. Esse outro perro que é um chihuahua chiquito, também é P-E-R-R-O. Alcançaram a estabilidade. Ah, não, as palavras não cambiam assim, por assim. E então ingressam a lo que se chama uma etapa fonética. Pero essa etapa fonética não quer dizer que eles já podem trabalhar sílabas, que já vão entender que a letra suena e que se unem. Não. Não. Entram a um nível silábico, que Emília Ferreiro lo denominou assim, e Esther Grossi lo mantuvo em sua investigação, que não significa que o niño conozca sílaba. Não é isso. Simplesmente que as sílabas são os golpes de voz, não? São as emissões sonoras que hacemos de las palavras. Perro, hay dos. Os niños que são silábicos empiezam a dar-se conta que há que seguir as emissões de voz. Pero não sempre siguen assim. Tão perfeito. Perro. Então, vou poner P-E-R-R-O, não. Muitas vezes vão a poner perro, E-O. Outras vezes poderão poner a P e a R. Esses são os niños silábicos que hacen uma relação sonora. Há outros niños que não hacen uma relação sonora. E podem poner perro, 1, 2. Número 1 e número 2. E há os que podem ser garabateos. Perro. E há os que podem poner uma letra para toda a palavra perro, porque não entendem a separação. Perro é uma P. Ser silábico, companheiras, é entender o nível silábico, alcançar essa trajetória de estar em um nível silábico, não significa que os niños dominam as sílabas. Não significa isto. Ok? Significa que entram ao mundo da fonetização. Entram ao mundo de relacionar habla e escritura. Isso é todo. Não significa que hagam sílabas. Então, mira, pré-silábico 1 não é adequado sílabas nem sonidos, por las razões que já expuse. Pré-silábico 2 não é adequado sílabas nem sonidos, por las razões que acabo de exponer. Silábico não é adequado sílabas nem sonido, por las relações que acabei de exponer. Alfabéticos. Os niños alfabéticos, então, quando, aprimoram esse nível silábico, empiezam a ser uma relação
se dan cuenta que, no, una letra solo, no, es necesario dos en una emisión sonora, por lo menos. Empiezan a escribir de manera alfabética. Pero vuelvo y repito, un niño puede escribir zapato, por ejemplo, un niño que está en el nivel alfabético, puede escribir zapato 1, 2, 3, 4, 5, 6, con números. Ele se dá conta que há 6 sonidos, zapato, pero talvez não associa todavia as letras a los sonidos. Então, em alfabético, tampouco é adequado trabalhar com sílabas. O que eu defendo como alfabetização é no silabeo, no silabeo, no silabeo, em nenhuma hipótese. Quando os ninhos superam todas essas limitantes dessas hipóteses que hacen, eles alcançam o nível alfabetizado, que é quando a leitura e a escritura se encontram com uma relação muito mais aprimorada, pero todavia não está a ortografia aí. Les falta. A ortografia se vai construir em la pós-alfabetização, ok? Os níveis, então, são 4, pré-silábico 1, pré-silábico 2, silábico e alfabético, os níveis de esta trajetória. E o método Palavras Mágicas considera essa trajetória, ok? Para saber mais, podem ler mis 2 livros. Lo encontram em la tienda aqui de Facebook, ok? Os 2 livros que he escrito sobre tudo isso que acabo de falar. Então, aqui está os processos de los estudiantes, os 4 níveis, exemplos de escrituras de niños de esos 4 níveis que eu acabo de falar. E um processo de avaliação detalhado, um processo de valoração da escritura de los niños está aqui descrito detalhadamente. E este é o livro do método, o livro onde eu explico passo a passo como ensinar a ler e a escrever de uma maneira construtiva, sem atropelar os processos de los estudiantes. Quedem muito atentas a nossa página, vienen novidades por aí. Vienen novidades. Vamos a ter um grande evento onde vamos a defender a alfabetização sem sofrimento para os niños, sem sofrimento para as maestras. Quedem muito atentas, que nesse evento eu vou a compartilhar com vocês os primeiros pinillos do método Palavras Mágicas, ok? Como se pode ensinar a ler e a escrever sem sofrer, sem que nós estemos angustiadas, sofrendo, fazendo as coisas de uma maneira equivocada, e sem que os niños estejam sofrendo também nesse processo, que sejam plenamente respeitados em seu processo. Foi um prazer gigante estar aqui. Quedem atentas à página, porque vamos a ter novidades e estou segura que te vai a encantar. Te mando um abraço gigante. Muchas felicitaciones por estar aquí hasta el final. Si llegaste un poquito tarde, te recomiendo volver al inicio del video y verlo desde el principio, porque hoy reflexionamos sobre cosas muy importantes para la alfabetización de los niños y las niñas, y de los jóvenes y adultos también. Un beso, chao, hasta la próxima semana, nos vemos la próxima semana.